supervisionado do curso de Relações Públicas da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, ministrada pelo professor Fausto Amaro. Inicialmente, pensamos este evento para um público relativamente pequeno, 40 pessoas, que caberiam confortavelmente no auditório que fica aqui em cima, no programa de pós-graduação em comunicação. Para nossa surpresa, no entanto, com a divulgação do evento nos stories do Vasco na quarta-feira passada, tivemos um aumento muito grande na procura por vagas, e o auditório claramente já não comportava mais todos os interessados. Obviamente, muita gente foi no nosso Insta do @LevWest para pedir a saída do Barbieri e para reclamar do momento presente do time. Mas outras pessoas estavam genuinamente interessadas em aprender um pouco mais sobre a história do Vasco e sua contribuição para o combate ao preconceito racial no Brasil. E é justamente com esse propósito que damos início ao seminário Virada Histórica, o centenário dos camisas negras e o racismo do futebol. Primeiro agradeço o convite, fico extremamente honrado, obrigado pelo convite, Fausto, obrigado pelo meio. Agradeço também ao grupo por contemplar um tema tão interessante, um tema atual, um tema extremamente necessário para a discussão de uma sociedade que ainda vive marcada por essa mancha, né, que é o racismo. E vamos falar, claro, do racismo a partir de uma perspectiva que, pelo visto, agrada muitos, né, que é o futebol, em especial o Vasco da Gama. Então, eu agradeço muitíssimo aí o convite. E, bom, nós temos aqui, eu sou mediador, né, nós estamos mediando aqui a mesa, e dentro das nossas propostas, enfim, aquilo vai ser encaminhado, enfim, durante o nosso encontro. Teremos a fala dos professores, né? Primeiro o Valmer, depois o professor Antônio Jorge. Vamos ter aí mais ou menos um tempo de 25 minutos para cada um fazer uma explanação, né? E depois nós vamos abrir para considerações. Pegaremos aí as perguntas, né, que serão feitas, serão realizadas pelo público. E, enfim, é isso, né? Eu gostaria também de fazer um merchan. Posso? Vou fazer um merchan também. Eu sou autor do Jornadas Insólitas, né? Então, está aqui. Quem tiver depois interesse em saber um pouco mais sobre o meu trabalho, tem alguns livros aqui, a gente pode pensar comigo no finalzinho. Boa noite a todos. É um prazer também estar aqui. Quero agradecer o convite do Leme, a professora Leda, o professor Elau, toda a equipe. Bom, vou começar falando essa foto aqui. São jogadores de 23, né? Faltam alguns jogadores aqui como sócios do clube, na posição, pouca gente sabe, mas os presidentes ficam à frente, os demais dirigentes ficam atrás. Iniciando minha fala de imediato, rebatendo uma ideia de que os jogadores do Vasco, os camisas negras, eles não participavam do quadro associativo do Vasco efetivamente. O que é uma liberdade, uma questão muito rasa, né? Lembrando que dos campeões, dos 11 titulares, 3 se tornaram beneméritos do clube. E minha fala começa, ao contrário do que todo mundo esperava, falar sobre remo, rapidamente, né? Como o professor Vitor Andrade falou uma vez na defesa da minha dissertação, quem trabalha só com futebol, acha que futebol criou um mundo. Não foi assim, né? Então, foi tentando entender como o Vasco foi fundado que eu consegui compreender que a postura do Vasco no futebol ela reflete uma ação que vem do remo. Então, a pergunta que eu queria responder na minha dissertação é por que o Vasco foi fundado, para quê? Os objetivos centrais, o Vasco foi fundado para redimensionar, para ser instrumento de ressignificação da imagem do imigrante português na cidade do Rio de Janeiro. Então, uma parte abastada, junta imensa
colônia lusitana. Para vocês terem uma ideia, entre 1890 e 1920, comparado com Portugal continental, o Rio de Janeiro só perdia número de lusitanos para Lisboa e Porto. Então, dessa imensa colônia, uma parte dela que estava ligada com o comércio do Rio de Janeiro, resolve fundar um clube de regatas, o clube de remo, que era o principal esporte da época. Pode passar. E além desse objetivo principal de redimensionar a imagem do imigrante português, muito ligado ao atraso civilizacional, à decadência, também tinha outros objetivos, como a prática de lazer de esporte, de um espaço para a prática de lazer de esporte, especialmente falando de um perfil majoritariamente lusitano, mas também tinham brasileiros desde a fundação do comércio do centro do Rio de Janeiro. E qual foi a principal estratégia que o Vasco utilizou para servir desse instrumento de ressignificação dessa imagem, para alcançar a grandeza esportiva, leia-se ser um clube vencedor, para alcançar representatividade, capilaridade na sociedade carioca? Foi a assimilação. Então, desde o remo, o Vasco ele vai buscar assimilar os elementos necessários para constituir as suas equipes esportivas e alcançar as vitórias esportivas, o que eu chamo de grandeza esportiva. E com isso, conseguir representatividade, capilaridade, e cada vez mais o Vasco vai se tornar um representante no esporte dessa imensa colônia. E desde o remo, o Vasco vai entrar no embate com outros clubes co-irmãos, por conta dessa postura. Especialmente a partir de 1904, alguns clubes dentro da Federação de Remo começam a pressionar para que regras mais rígidas no amadorismo fossem aprovadas. O Vasco tem uma postura contrária. Essas regras elas atingiam diretamente o quadro esportivo do Vasco. Leia-se quadro esportivo / associativo, porque apontava várias profissões que os amadores do Vasco estavam alocados, então ali como atendentes de balcão no comércio, donos e funcionários de botequins, enfim. Então, especialmente a partir de 1904, o Vasco tem um embate grande no campo esportivo do Remo, com clubes co-irmãos por conta da sua postura. E aqui alguns trechos, eu não vou ler isso tudo, mas desde a primeira década do século passado, o Vasco e seus dirigentes têm uma visão clara de que, com a sua política assimiladora, com o seu ethos assimilador, ele consegue capilaridade na sociedade, ele consegue obter popularidade dentro da sociedade carioca e brasileira. Agora vou entrar no futebol. Eu estou desenvolvendo a tese no âmbito do PPGH, e então algumas ideias estão sendo construídas, mas vou ler aqui rapidamente. Eu parto do pressuposto que alguns fatores foram decisivos para que o Clube de Regatas Vasco da Gama adotasse a assimilação como principal política, estratégia para alcançar a grandeza esportiva e com isso ratificar a agremiação vascaína como expoente do uso brasileiro no campo esportivo do Rio de Janeiro e ferramenta no combate ao lusitanismo. Esses fatores foram o enfrentamento anti-lusitanismo através de uma reação moderna e capitalista competitiva no principal esporte da metrópole carioca, se tornou o futebol, não mais o remo. A diferença da natureza da elite política e econômica do Vasco em relação aos dirigentes dos demais clubes que dominavam o topete na capital do Brasil. Em sua maioria, os dirigentes vascaínos eram das aldeias do norte de Portugal, ou seja, comungavam de uma experiência de vida específica e comum. A cultura nortenha portuguesa destacava-se por privilegiar a coletividade, a assimilação, em detrimento da segregação. Outro sim, os dirigentes do Vasco, majoritariamente, não eram partícipes da historicidade brasileira, ou seja, não passaram pela experiência da escravidão no século XIX. A escravidão em Portugal acabou no século XVIII. Por fim, existia uma visão pragmática por parte dos dirigentes vascaínos, sendo a sua maior parte pertencente ao setor comercial. Os donos do comércio são acostumados com a esfera pública e com o pragmatismo para atingir seus objetivos. E também
não posso deixar de falar como historiador, claro, havia os interesses particulares dos dirigentes do Vasco sobre o futebol e o mercado se firmou em torno dessa prática. O que é importante frisar, e eu quero falar no discurso, é o seguinte: você tinha os interesses financeiros? Ok. É óbvio, a gente vai botando por fontes, existia Rodolfo Campos, grande dirigente do Vasco, era dono da Casa Campos, depois vai ser dono da Casa Sportman, era um dos grandes empresários da cidade do Rio de Janeiro, ali no setor comercial. Mas não é só isso. Reduzir a postura do Vasco em 23 à questão comercial, questão financeira, de exploração dos seus jogadores, é um discurso, diria até falacioso, entendeu? É um discurso muito raso. Você tem ali no Vasco, e é claro que eu vou insertar isso vou falar isso na minha tese com as fontes, o orgulho, a questão do orgulho, a questão de criar, de fazer o Vasco cada vez mais um representante daquela colônia. Um grande exemplo disso, e que todos os vascaínos repetem isso, de uma certa forma, São Januário. Só claro que você tem os interesses de exploração do esporte, do futebol e tudo mais, mas não é só isso. Existia sim ali a tentativa de dar uma resposta ao lusitanismo, de demonstrar a grandeza daquela colônia. E os elementos mais ricos daquela colônia vão encampar esse discurso, né, e vão mobilizar a colônia em torno desse projeto de transformação do Vasco num legítimo e grande representante do esporte dessa colônia. Pode passar, por favor. Aqui, pode passar. Eu acredito que você falar sobre 23, meramente do ponto de vista de profissionalismo versus amadorismo, ou mesmo que os outros clubes estavam querendo criar o futebol, manter o futebol como um espaço de distinção social, por si só não dá conta de analisar todo o fenômeno, todo o processo histórico. Você é uma sociedade racista, como é até hoje. Era uma sociedade racista, era uma sociedade anti-lusitana, era uma sociedade que tinha um preconceito social. Os estatutos das ligas reproduziam isso. O que o Vasco vai fazer? Ele vai criar uma estratégia de assimilação, ele vai criar um método de tratamento com esses elementos que vêm das chamadas populares para dentro do clube associativo, servindo de espaço para a prática institucionalizada do futebol em condições igualitárias para bater de frente com os outros clubes grandes. Os outros clubes e trabalhos como o Malaya, a Revolução Vascaína, o próprio Hugo, já tratam, já mostram que a questão do amadorismo é uma pura falácia. Os clubes defenderam o amadorismo puro. Eles contratavam, eles buscavam os jogadores de São Paulo, no Rio Grande do Sul. Se não pagavam por dinheiro, pagavam através de medalhas ou prêmios em prata, enfim. Não existia um amadorismo puro. O que o Vasco faz com um pragmatismo do português do comércio, do Rio de Janeiro, é estabelecer uma política pragmática para alcançar a glória esportiva, a grandeza esportiva. Então, o jogador é analfabeto, a liga proíbe. O bibliotecário do clube vai dar aula, vai dar letramento desse jogador, com as taxas que o Vasco está usando. Ele recebe para jogar futebol, mas ele não só recebe para jogar futebol. Se ele tem que trabalhar, ele trabalha. Mas ele trabalha onde? Ele trabalha na casa comercial de um sócio, dos dirigentes do Vasco, em que ele vai ter o horário para poder trabalhar e jogar bola. E além disso, ele recebia também o chamado bicho, que é o valor por desempenho esportivo. E o Vasco faz isso de uma forma bem pragmática e objetiva. Mas não pode se descartar achando que esses jogadores eles estivessem distantes, estivessem para fora do quadro associativo. Não, eles também viviam ali no meio associativo do Vasco. Aqui, só alguns dados sobre 1907, quando os negros são proibidos taxativamente de jogar futebol na principal liga à época, né? Depois disso, não fica de bom tom, né? Há uma reação pública, de certo modo, nos jornais, contra essa proibição direta.
E os estatutos passam a deixar as comissões de sindicância com maior liberdade para poder excluir aqueles indesejáveis do futebol. Então, a partir de 1913, eles vão tentar aprovar uma nova lei do amadorismo, mas aí você já tem o futebol já muito forte, né, na lógica capitalista. Os clubes grandes, ao mesmo tempo que eles queriam manter os negros, os estratos sociais mais baixos, longe dos seus clubes, e até mesmo longe dos outros clubes da Liga, eles precisavam desses outros clubes, do Bangu, do São Cristóvão, do Vila Isabel, do Progresso, enfim, de outros clubes, para poder disputar, para poder lotar os estádios e lucrar com a venda dos ingressos. Então, ao mesmo tempo que eles não queriam esses elementos, eles precisavam que os certos clubes servissem de espaço para a entrada desses jogadores para disputar com eles. O antilusitanismo, né? Não dá para dizer que não tinha antilusitanismo durante toda a Primeira República. Aqui tem uma citação, eu gosto muito dela, né? Falando diretamente ao Vasco. A associação de emigrados e seus sócios, na sua esmagadora maioria, aportam como um único objetivo: vencer na vida. E com esse agrupamento esportivo aqui, eles deram o nome de seu navegador ao órgão da colônia, como eles mesmos confessam, é preciso que o Vasco da Gama conquiste títulos de mérito esportivo que sirvam de argumento às umbaias telegráficas e alinhem a propaganda em favor da reconquista econômica do Brasil. É por isso que eles atraem ao seu meio os generosos da colônia, que nunca praticaram outro esporte além do exercício diário do cabo de vassoura. Vencer a custo e custar o sonhar. Então, não era só o ódio àquele vascaíno dono de Busquim, era a elite econômica de uma forma geral, ela sofria com um antilusitanismo. É claro que ela possuía condições, né, de não sofrer tanto com esse antilusitanismo quanto o dono de Busquim, mas ele atingia os elementos do clube de uma forma geral. Pode passar rápido. Aqui só também demonstrando um pouco que essa política de inserção dos membros das camadas populares, você se mantém a questão do horário, ela não vem a partir de 19, como muita gente fala, não, foi através de gente dentro. Não, o processo ele é mais dinâmico do que isso. O Vasco realmente vai transplantar e adaptar a sua política de assimilação no Remo, onde o clube possuía um perfil muito mais lusitano, mas também com brasileiros, para o futebol, desde 16. Então o Vasco já entra no futebol com essa expectativa de desenvolver a prática institucionalizada dela, dando espaço para que o negro e o branco de baixa condição social pudessem compor as suas equipes. É forçado, isso aí somente para ilustração aqui. Também Machado. Então, assim, sobre a conquista de 23 especificamente. A conquista dos camisas negras, ela contribuiu, de fato, para a democratização e para a popularização do futebol, né? Mas quando você vai analisar isso, você não pode achar que foi um processo que revolucionou de uma forma geral, de imediato, ou que teve uma propulsão internacional ou nacional até de imediato. Mas é a primeira vez na principal cidade do Brasil, Rio de Janeiro, capital, dentro da liga mais rica, que representava os interesses da elite carioca, em que um clube vai ser campeão com jogadores das chamadas populares. E mais do que isso, ele vai brigar posteriori para manter a sua política. Essa também é a questão. Não é somente ter negros. O Vasco não foi o primeiro, não foi o segundo, não foi o terceiro, ou se foi o quarto, quinto, não sei qual é a posição do Vasco, né? Ou fique os pretos e Bangu brigando, privilegiando para saber quem foi o primeiro. Mas além do Vasco, outros clubes serviram de espaço para o acesso institucionalizado da prática pelo negro e pelo branco de baixa condição social. O Bangu, vamos falar da primeira divisão, o Bangu, o São Cristóvão, como já disse, o Vila Isabel, enfim, o Andaraí, até o Botafogo,
1904, mas o primeiro a montar um projeto vencedor e brigar para que esse projeto se mantivesse diante da ameaça dos outros clubes, ele não se furtou em manter o seu projeto, foi o Vasco. Até me perguntaram antes aqui para a Rádio Oeste, poderia ter sido outro clube? Poderia, no futuro, claro que poderia, mas foi o Vasco, não foi outro clube, entendeu? Dentre os grandes, algum deles estariam dispostos a fazer o que o Vasco fez naquela época, na minha opinião, não. Precisaria que um outro clube emergente, como o Bangu, como o São Cristóvão, como um Carioca, como o Vila Isabel, tivesse uma estrutura social e econômica capaz de interesse de brigar para manter uma política de assimilação de elementos das camadas populares. O Vasco adotou uma política antirracista? Não. Cobrar isso do clube em 1923 beira, desculpa o termo, ao malcaratismo, né? Beira ao malcaratismo. Mas é um anacronismo, né? Perdão, mas pelo é um anacronismo. Mas o Vasco, ele não tinha a elite do Vasco, entendo vascaínos, todos os clubes possuem uma elite. A questão é que a elite do Vasco, ela não tinha asco de raça. Ela não se furtava em dialogar com as camadas populares para atingir os seus objetivos traçados. Para não me alongar muito nessa introdução, leio o resumo da minha tese. O presente da minha tese diz: o presente estudo parte da constatação que o livro do negro do futebol brasileiro, escrito por Mário Filho, tornou-se fonte inesgotável de dados. Como o próprio título do livro informa, o negro teria sido um ator central na história do desenvolvimento e construção do futebol brasileiro. Mário construiu, eu talvez trocasse algumas palavras hoje, um romance épico, que é um épico, onde fatos e mudanças ocorridas no futebol brasileiro são remontadas e reescritas como tramas raciais. O negro é, na obra em questão, um personagem heróico que sofre dano, segregação, luta, resiste e afirma-se como herói nacional. A visão de Mário Filho, como de outros intelectuais e artistas e escritores da época, está condicionada pela crença de que o negro no Brasil, em poucos anos, teria passado da escravidão à integração racial, via mestiçagem, caldeamento, amálgama ou conciliação. Em síntese, seu texto é inspirado pelo nacionalismo de sua época, onde o preconceito, racismo e separação entre negros e brancos eram os inimigos a serem derrotados para a afirmação da nação. Vai em cima, tá certo. É porque eu tenho medo de gritar, entendeu? Aí eu deixo ele mais. Em síntese, seu texto é inspirado no nacionalismo da época. O objeto desse estudo situa-se no fato que as novas narrativas tomam os dados de Mário Filho por empréstimo, sem questioná-los e sem muita fineza analítica para atacar outros inimigos. As novas narrativas pretendem denunciar o racismo da história do futebol brasileiro como qualquer outro racismo, né? E, ao mesmo tempo, afirmar as encantadoras singularidades do nosso futebol. Neste caso, a história específica do futebol desaparece e é englobada pelas vicissitudes da gesta moderna da raça negra, da qual o campo do futebol seria apenas um dos seus lugares. A hipótese é que as atuais narrativas acadêmicas, isso na época, né, sobre o futebol, nutrem-se criticamente do livro do Mário Filho, acabam tragadas pela força quase mítica da narrativa de Mário Filho. Muitas vezes pessoas me criticaram achando que eu criticava Mário Filho. Ao contrário, eu tinha uma tremenda admiração. Mário Filho foi fantástico, né, em tudo que fez. O resultado é a construção de um novo discurso mítico e épico, de exclusão,
resistência e afirmação do negro na velha versão da identidade nacional. A tentativa de atacar outros inimigos com os mesmos dados, as atuais narrativas acabam condicionadas pela perspectiva do nacionalismo ou do romance do Mário Filho, que eu chamo. Por que eu digo que tem essa construção épica? Você vai observar o livro do Mário Filho, ele tem um momento que o negro sofre dano, é o primeiro capítulo, o futebol era branco, eu boto isso na minha tese, tem de certa forma, futebol quando branco, estrangeiro, elitista, o futebol quando negro, nacional, ou seja, tem todo isso. Depois ele vai mostrar que os negros eram perseguidos, aí os negros se afirmam no 4º capítulo da primeira edição. Eu me lembro, acho que é o 4º capítulo, que é o momento que ele vai falar, ele escreve 2 notas no livro de 47, e isso é uma coisa que eu achei, foi inédito na época, porque eu fui a primeira edição, que ele diz que quando sai um gol no Maracanã, não há mais a distinção social do Maracanã, da geral até as cadeiras nobres, mas pretos e brancos se abraçam, pretos e brancos comemoram juntos. No campo também ele pega um outro dado mostrando que o futebol, lá no 4º capítulo dele, que já está nos anos 30, tem mais de 60% de negros nas ligas. Só que quando ele escreve a 2ª edição, o que é que ele faz? Ele retira essas 2 notas de pé de página. Porque ele vai escrever o recrudescimento do racismo a partir da Copa de 50, o livro de 47, ele vai ser republicado em 62, e vai escrever A Vez do Preto, mostrando que Pelé e Garrincha eram os grandes símbolos disso. Então esse é o contexto da minha tese, e eu queria desmontar um pouco essa bomba, que me parecia um pouco muito simples. Aí eu vou dizer, é muito simples dizer que a Liga, que a MEA foi criada por causa do racismo. É muito simples, você argumentou um pouco nesse sentido, né? É muito simples, porque, claro, a sociedade pós-escravocrata, claro que era racista. O que é que nós estamos falando? A sociedade. Agora, tem uma coisa no racismo brasileiro, né? Primeiro que essa ideia, eu estou com o Antônio Sérgio Guimarães, não dá para pensar que o racismo em qualquer lugar o racismo se expressa da mesma forma. Os atores sociais dão significados diferentes das suas formas de reagir socialmente. Ou seja, o nosso papel como cientista social é pensar qual é o significado da ação dos atores. Né? Não é imputar aos atores. Então, claro que nós estamos vivendo os exemplos ali que você dá, os jogadores do Vasco estavam lá como associados de terno e gravata, né? O Fluminense contratou o Carlos Alberto do América em 2019, que era filho de um fotógrafo famoso, que aí tem a história do pó de arroz. Eu fui aos jornais, né? 1914, 1914, 12, para quem são 25 anos, eu acho que é 12 ou 14, não lembro. Se você vai aos jornais, as pessoas, quando o Carlos Alberto pegava a bola, a torcida do América, no dia 13 de maio, que foi o jogo América e Fluminense, gritava, mas não aparece, haviam apupos, assim que o jornal, né? Porque, claro, uma família do América se migrou toda para o Fluminense. E o Carlos Alberto veio com a família dos Mendonça, se não me falha a memória. Nessa tese de doutorado, o que é que eu brinco? Eu brinco fazendo um exercício de ficção para contrariar os vascaínos, né? Que o Fluminense é o primeiro time a romper com o racismo. Eu faço uma brincadeira, faço um exercício de ficção, né? Dizendo que o Fluminense foi tal, o pó de arroz. Não tem muita plausibilidade nisso. Mas vamos ao Vasco, né? O meu argumento é um pouco diferente, eu vou tentar ser breve aqui, eu acho que no debate a gente pode aprofundar.
O meu argumento é um pouco diferente. Eu argumento num artigo que escrevi no livro com Ronaldo Delau, né, que a história heróica do Vasco em 23, né, ela se tornou assim um tema apaixonante. Tão apaixonante que já virou enredo de escola de samba. Antônio Pitanga, que era vereador do Rio de Janeiro, casado com Benedita, entrou com um projeto para fazer entrar no currículo das escolas do Rio de Janeiro a história do Vasco como uma forma de socializar valores antirracistas. Então essa história do Vasco, ela acabou tendo como motor da sua mudança, como sua grande divulgação, que esse time do Vasco de 23 é o exemplo da luta contra o racismo na sociedade brasileira. Eu acho que o Valber aqui colocou muito bem, seria cobrar demais do Vasco, né, que o Vasco fosse antirracista numa sociedade que era mais complexa do que isso. O racismo era um tema que estava naturalizado, né? Estava tão naturalizado, não sei se aqui alguém recebeu um trabalho de ver os jornais. Os jornais, por exemplo, pedidos de emprego, vinha assim: quero uma empregada branca que fale inglês. Ou seja, tinha assim: quero uma empregada que não seja negra, que não seja escura. Ou seja, está nas páginas do jornal, está nos classificados de emprego. Isso nos anos 19, nos anos 20. O que é que nós estamos falando? Está nos estatutos que ele mostra ali. Então dizer que simplesmente a história da fundação da ANEA é a prova do racismo, porque eu deveria ser mais didático, não estou sendo, mas antes, em 23, o Vasco ganhou o campeonato pela Metro. E em 24 é fundada a ANEA. Então, eu acho que o meu texto pode dar esse tom, né? Eu não acho que a questão era o amadorismo. Eu quero, de novo, relacionar com o presente e pensar o passado. Não existe na história do esporte que é esporte sem aposta. Esporte tem aposta. Esse negócio que está tendo agora aí é engraçado. Sempre teve aposta. Não estou falando de loteria. Estou falando do século XIX. Boxeadores. Os ingleses tinham boxeadores que eles contratavam era uma aposta. A Inglaterra teve o mesmo problema com amadorismo e profissionalismo, tanto é que fez uma liga separada da outra. Ainda lá atrás, uma liga amadora e uma liga profissional. Então, essa questão das apostas e dos interesses financeiros estavam sempre por trás disso tudo. A Metro era uma associação mais populista. Vamos pegar o livro do Leonardo. Em 1906 tinham 20 e poucos clubes registrados. Estou aqui dando dado meio solto. Em 1909 tinham mais de 80, 100 clubes registrados legalmente. O futebol foi uma febre. Não é à toa que Graciliano Ramos escreveu contra o futebol. Não é à toa que outros escreveram. Então o futebol foi uma febre. Então, o clube do Regata Vasco da Gama ganhou em 23, porque ele ganhou na segunda divisão em 22. Na Série B, segunda divisão, estou atualizando o termo, né? Na Série B. E o time chegou e participou dos campeonatos. O Vasco era um time diferente, que fez um investimento. Esse time do Vasco, ele tinha um treinador uruguaio, que já tinha treinado outros times no Rio de Janeiro, chamado Platero. O livro do Mário Filho é muito ilustrativo sobre isso, que diz assim: os jogadores do Vasco, que o Valber discorda, viviam como crianças de colégio interno, treinavam o dia inteiro. Eu não sei se era assim. Não é claro, o ritmo de treinamento era diferente, porque até hoje o futebol é muito preguiçoso, treina pouco. Né, comparado, por exemplo, com o voleibol e com outros esportes. Eu venho do campo da educação física, jogador de vôlei treina de manhã e joga à noite, né, treina pesado de manhã. Então, o que acontece é o seguinte: esse time do Vasco que ganhou em 23, ele começava a perder os jogos, sempre virava os jogos no segundo tempo. Ou seja, é mais um indício que esse era um time que
tinha investimento. Não importa se era pago pelo dono da quitanda, pelo dono de uma fábrica de tecelagem, tinha investimento e tinha treinamento. E tinha treinamento físico e tático. Era um time que ganhava, né? Quem dera aqui os vascaínos que esse time de 23 fosse se ressuscitasse agora no Campeonato Brasileiro. Então, eu quero colocar aqui, simplesmente colocar o que aconteceu com o debate dos anos 90. Secundarizar o debate do amadorismo. Eu quero encarar o debate do amadorismo não como uma fachada para excluir só populares, sim dentro de uma conjuntura mais ampla. Ou seja, o amadorismo, ele está vinculado, e eu concordo com o Valmer, concordo com o Valmer, que o amadorismo não é simplesmente para excluir classe popular, porque isso aí já está no estatuto. O amadorismo está vinculado a uma coisa mais ampla. Vamos pensar em Maquiavel. Maquiavel falava que não confiava nos exércitos mercenários, só confiava nos exércitos patrióticos. Observa que é a mesma linguagem do amadorismo e do profissionalismo. Vou me dar mais 7, 8 minutos. Então, dentro dessa conjuntura, no campo da política, um grande debate que aconteceu foi assim: os políticos devem ser pagos ou devem ser não pagos? Porque qual era o medo que persistia em várias sociedades quando se instituiu os parlamentos? Esse foi um debate da Europa, debate que passou por vários parlamentos, né? O que é isso? Não, o político tem que ser pago, e não era qualquer político que poderia ser. Tivemos alguns momentos que, para ser político, você tinha que ter posses. Por quê? Porque se o pobre assumisse aquele lugar, ele poderia ser corrompido. Então, essa ideia da corrupção no campo, na política, no campo do exército e no campo do esporte sempre existiu. Vamos entender isso como uma espécie de cultura mais ampla. Havia desconfiança, sempre houve desconfiança, se o goleiro era comprado. Sempre existiu isso, né? E agora nós tivemos aí, com essa coisa das apostas, os jogadores ganhando cartão amarelo, vermelho, etc. Ou seja, esporte sempre esteve vinculado à aposta. Vamos entender esse negócio aí. Então, os valores do amadorismo eram isso. Tinha outra questão. O doutor Agrícola Metlin, que era o presidente da Metlin, ele era expansionista. Cada clube tinha direito a um voto. E aí, o que ele propôs, depois que o Vasco foi campeão? Os grandes clubes, Flamengo, Botafogo, Fluminense, né? Propôs que mudassem os regulamentos e que os clubes iam fazer uma reforma. Os grandes deveriam ter 5 votos e os pequenos todos deveriam ter 5 votos. Se eu tiver algum erro, está aqui no livro, depois eu passo para vocês. O que acontece? Os pequenos que foram para a Assembleia não votaram contra a proposta de reforma. O que é que fizeram? Está nos jornais, no Jornal País, etc. Lá para fevereiro, entre janeiro e fevereiro, o Hugo pode precisar as datas, que é mais jovem do que eu, tem menos Alzheimer do que eu, né? Então, em janeiro e fevereiro, os clubes grandes fundaram a MEIA. 29 de fevereiro, fundaram a MEIA. E fundaram a MEIA com o estatuto de clubes fundadores, clubes tinham outra classificação e os demais. E eles tinham critérios para os votos, né? Esses clubes fundadores teriam mais votos porque eles não desenvolviam só o futebol, eles desenvolviam a cultura esportiva. Então, observa, claro que aí tem um mercado funcionando. Os clubes grandes davam o estádio, os clubes grandes tinham as maiores torcidas e os clubes pequenos, quando jogavam com eles, tinham algum dinheiro dessa bilheteria. Então, claro que tem um jogo de domínio do mercado.
tem que pensar sobre o mercado do futebol que se instalava naquele momento. Então o meu argumento é que aí sim é raso achar que tudo aquilo foi feito para o racismo. Por quê? Eu vou para os exemplos. A ANEA foi fundada, e aí o Vasco se filiou à ANEA. O Vasco participou da filiação da ANEA, não como clube fundador, mas como aquela segunda categoria de sócios. Só que vinham com essas questões de olhar a vida social dos jogadores. O Vasco resistia. Né? O Vasco resistia e dizia, não, os nossos são associados. Tanto é que está ali nas fotos, etc. Se as fotos eram feitas ou não, já tinha um bolsonarismo explícito naquilo, ou não sabemos. Mas o Vasco argumenta. Aí os grandes clubes já vinham tomando decisões, aí tomaram uma outra decisão discricionária. Os clubes fundadores jogarão aos domingos e os outros clubes jogarão aos sábados. E aí, claro que tem mais detalhes aqui, o Vasco pega e se retira junto com o Andaraí da ANEA. Se eu estou lembrando bem da história. Ele se retira, mas quem permanece lá? Permanece o Bangu e o São Cristóvão. Tinham jogadores negros. Só que os jogadores negros do Bangu eram operários de fato, tinham um emprego. Né? Mas não foi por isso que o Vasco saiu. O Vasco sai porque ele perde direito a voto. O Vasco não estava preocupado nem com aquilo que se chamava eliminatória olímpica, que teria direito a melhor participação dentro do Vasco, do torneio, o clube que desenvolvesse outros esportes. O Vasco já desenvolvia outros esportes. Os grandes clubes criticavam os clubes especialistas só em futebol, que participavam da liga. Aí o Vasco sai, é um campeonato sem a mínima graça, que os jornais retratam, o campeonato dos 24 da ANEA, esvaziado, o campeonato da MEF, esvaziado, né? E em 25, o Vasco vai para a ANEA, em um espaço de um ano. Então, por isso que eu estou dizendo que nós temos que entender qual era, olhar a conjuntura e o mercado do futebol, o mercado clubístico daquela época. Claro que o valor do amadorismo estava vinculado a algumas coisas. Claro que o valor do amadorismo tem a ver com o racismo? Tem. Claro que tem, não é isso não está em questão. Mas o valor do amadorismo está vinculado também a tentar controlar as apostas, a tentar controlar a venda de resultados. Ele não está vinculado. E aí, nesse sentido, que o meu argumento vai numa direção de mostrar que os novos narradores que eu cito na minha tese tornaram o racismo o motor principal das mudanças em 23. E aí eu digo, não, as mudanças em 23, elas se deram por uma conjuntura mais complexa do que essa. E eles tornaram essa categoria do amadorismo, que tem que ser melhor tratada, não pode ser tratada simplesmente como elemento de distinção social, tem que ser tratada no conjunto que envolve apostas, que envolve mercado, que envolve inclusive preconceito, né? Mas vamos lembrar que Joaquim Prado jogava no Paulistano, que era um time mais, só que ele era negro e da família Prado. Carlos Alberto jogava no Fluminense. Aí sim, o Vasco desafiou os grandes clubes, né, ao colocar bons jogadores com uma estrutura semi-profissional de atletas jogando em alto nível. Até que ponto também esse extremismo pode ser um fator aí que vai ser muito preponderante, né, na sua reflexão? Até que ponto você vai fazer essa mediação, né, dentro dos outros elementos que estão lá? Então, isso me deixou muito curioso e queria saber um pouco mais sobre como você vai dialogar com esse anti-extremismo no contexto. E para o professor Antônio, estamos no evento de mídia, né? E a gente sabe que, pela leitura do
trabalho, né, do seu trabalho, tudo que foi produzido, todo o debate, toda a polêmica que foi criada, né, a partir desse livro, A Invenção do País do Futebol. Eu queria saber a sua opinião a respeito da construção de narrativas. Né? Na verdade, o seu estudo ele tem um abalo, ele gera um abalo sísmico dentro das estruturas sobre os estudos do futebol, né? Desconstruindo essa ideia do Mário Filho, essa leitura muito, esse apego muito exagerado dos historiadores na reprodução do Mário Filho. E é uma questão assim, até que ponto também essa narrativa, ela também não contribui, né? A gente vê muito assim, no campo jornalístico fazer isso. Né? Até que ponto essa narrativa, ela, primeiro, contribui para esse anacronismo sobre o racismo, e até que ponto isso é, de alguma forma, ruim na construção histórica. A narrativa dos intelectuais. Exatamente. Né? De que maneira essa narrativa acaba também contribuindo para que a gente não avance nesse debate sobre o racismo, né? E de que maneira a gente pode, aqui, enquanto eventos de comunicação, trazer para esses novos profissionais a importância, né, de se fazer esse debate mais positivo. Então, o que eu trouxe ali foi um pressuposto da minha futura tese, na tese de desenvolvimento. Então, eu estou analisando a cultura do norte de Portugal para entender melhor por que o Vasco tomou uma postura diferente, inclusive, de outras agremiações lusitanas. Entendeu? Eu encontrei registros da taxa de racismo entre clubes lusitanos fechados contra clubes de outro perfil, nem divisões, enfim, registros que eu consegui encontrar. E aí me alertou pelo fato, o que difere do Vasco, daquele português que está ali no Vasco. Por isso que eu volto muito à questão do tempo, né? Ouvir uma cultura institucional do Vasco na defesa dessa estratégia de assimilação. E é claro que eu tenho que tomar cuidado que o fato daquele lusitano não ser partícipe da historiografia brasileira não significa que ele não possa ter atos racistas, ações racistas, não é isso. Mas é um conjunto de fatores que eu tenho que analisar para entender por que aquele português do norte, que é majoritário no Vasco, não é o português de Lisboa, não é o português, é o português do norte, faz com que o clube tome uma postura diferente dentro do campo esportivo. Então ainda está embrionária essa parte, mas eu já consigo entender que essa cultura nortenha, essa cultura aldeana, ela vai ser um diferencial para o Vasco tomar uma atitude diferente dentro do campo esportivo. E aí, rapidamente, falar aqui para os vascaínos que possam estar um pouco assustados sobre essa análise de 1923, a gente precisa diferenciar uma questão. Todo clube, até certo grau, ele possui suas tradições inventadas, ok? Isso não exclui fatos históricos que de fato ocorreram. Foi aquela fala que eu disse. Mas se não fosse o Vasco, poderia ser outro. Ou sim. Se o Vasco tivesse conquistado os 3 títulos mundiais, seria tricampeão mundial. Adoraria. Né? Se. Mas foi o Vasco que forneceu ali uma estrutura onde o negro e o branco de baixa condição social seriam agentes de protagonismo na principal cidade do Brasil. Né? Só um dado estatístico bem rápido que eu fiz um pouco. De 14 até 22, a melhor posição que um clube emergente, um clube emergente com exceção dos clubes grandes, né? Conseguiu foi no 3º lugar, com o Bangu e um outro no 3º lugar também com o São Cristóvão. O Vasco, quando ele conquista a Série B da primeira divisão em 22, ele já entra em 23 para brigar pelo título, onde ele vai ser campeão. Então ele fornece ali uma estrutura para essa prática institucionalizada pelas camadas populares, para que o negro ele não fosse mais um, ele não fosse
um coadjuvante. Ali ele teria, naquele espaço finalizado do Vasco, protagonismo. Então, o que a gente trabalha muito no Centro de Memória do Vasco, e isso é algo que tem que ser dito, é usar a história do clube não como nostalgia. Os vascaínos de ontem fizeram resposta histórica, né? No ofício 2007, de abril de 1924. Os vascaínos de ontem foram os camisas negras, campeões, construíram São Januário. Mas toda vez que for tratar desse tema, né, e se a gente está tratando hoje, é porque o racismo está aí até hoje, o preconceito social está aí até hoje, é usar de alguma forma para trabalhar isso no presente. E é o que eu sempre falo lá dentro, o pessoal do marketing aqui sabe disso, para além das campanhas de marketing, simplesmente, se você falar de uma camisa, de um copo, não é só isso, é construir uma consciência antirracista, e agora o Vasco também procurando construir uma consciência anti-homofóbica e antitransfóbica dentro do próprio clube e também dos seus torcedores, né? Hugo, obrigado pela pergunta. Eu acho que qual é o problema exatamente, né? Sobre como você, como os narradores, os intelectuais, eles passam a reproduzir a mídia com citações, com autores. Você tem um grande problema nisso, porque, ou seja, você quando nos anos 90, essa da crítica, está na minha tese em alguns momentos, eu não tinha tantas ferramentas teóricas como tem hoje. Hoje em dia eu estou estudando educação quilombola, estou estudando educação indígena, não tem mais nada a ver com esportes, né? Eu estou estudando outras coisas, né? Mas é muito interessante entender que essas narrativas, o jornalismo, me perdoe aqui se vocês vão me bater, né? O jornalismo vive do espetáculo também. Então ele quer alguma coisa espetacular. Então vem muito melhor dizer, se me fazem uma entrevista comigo ou contigo, e você falar, não, que havia um mercado, havia um capitalismo crescente, isso não dá manchete. Isso não dá manchete. E tem um filme ótimo, que é um filme sobre futebol, na Islândia, eu tinha esse filme, eu tenho esse filme, que eles depois, tem um em DVD, que é a história na Islândia tem uma liga de futebol que é bem amadora, né? E aí tem um cara que está jogando, bonitão, é noivo, etc. E aí o time dele ele vai ser entrevistado, ele dá entrevista e pergunta para a jornalista: você vai colocar a primeira página? Ela disse, não, a sua história aí não dá. Aí ele olha para ela assim, então eu vou te dar uma história que vai dar a primeira página, eu sou gay. Ela disse, isso dá. Porque ele era um ídolo, né? Um ídolo da masculinidade, tanto é que ele depois não quer jogar com a equipe dele, porque ele se declara gay, etc. Então, claro que eu acho que da forma que a gente lida com o racismo, com a noção de racismo, temos que lidar de duas formas. Uma coisa é a academia usar ela como um conceito analítico. Eu trouxe até aqui algumas definições de racismo que eu não li. A outra coisa é usar como luta política. Vou dar um exemplo típico aqui. O conceito racismo estrutural, e o nosso amigo lá da UFRJ, o Luiz André, faz uma crítica a esse conceito, o Gessé também faz uma crítica a esse conceito. O racismo estrutural é muito bom para a luta política. Agora, do ponto de vista acadêmico, ele explica pouco. Ou seja, se o racismo está escuro, o racismo explica tudo. Não, foi racismo estrutural, Na luta política é bom, eu acho que o político tem que usar essa noção, mas o acadêmico tem que pensar como vai traduzir essa noção em mecanismos, em significados na cultura e na ação dos indivíduos. Então, eu concordo com você que essas narrativas contribuíram mais para criar uma espécie de opacidade sobre o fenômeno da própria história do futebol e das próprias relações raciais que se vivia na sociedade dos anos 20. Claro que não tenho a mínima dúvida que um burguês
quando encostava num negro no jogo, ele podia reagir e ter ações racistas dentro do jogo. Não tenho a mínima dúvida disso. Né? Não tenho a mínima dúvida disso. Não é isso que está em questão. A questão é como nós podemos fazer história a partir dos elementos. Porque fazer história são dados. Estou aqui do lado de historiadores, eu sou um metido, um meta-historiador, né? Um para-historiador, né? Mas eu gosto daquela ideia do convênio. Eu vou pegando dados, eu vou preenchendo lacunas, eu vou criando um cenário, mas tem dados que eu não tenho. E aí eu tenho que imaginar, eu tenho que ter imaginação sociológica. E a imaginação sociológica me faz pensar o quê? Como é que aquelas pessoas viviam? Eu acho que é muito boa o comentário do Hugo, porque eu frequento muito Portugal, e eu sou do norte, né? E eu ouço muito no norte lá os pretos. São os pretos. Claro que com constrangimento. Não falo mais abertamente. E também é uma questão da sociedade brasileira. É uma sociedade racista, mas que pega mal pra caramba ser racista. Esse é o problema do nosso racismo. E aí você cria um racismo diferenciado. Então nós temos que mergulhar na literatura nacional sobre racismo para discutir, voltar a Horaci Nogueira sobre grau de branqueamento, né? Na época eu não li, na época da minha tese, Horaci Nogueira, eu teria outra leitura de alguns dados que eu levanto na minha tese. Voltar a Horaci Nogueira, mergulhar sobre Antônio Sérgio Guimarães, que é um intelectual de primeira linha que trabalha com isso. Ler o Gessé, né? Claro, com tranquilidade de não comprar tudo, mas o Gessé tem boas ideias, tem boa imaginação, e pensar que esse fenômeno é complexo, não é um fenômeno simples na sociedade brasileira. Ou seja, e você vê isso na família, quando você tem as ferramentas teóricas. Eu estou me alongando. Eu vou lembrar de um tio da minha mulher em Santa Catarina. A filha dele começou a namorar um sociólogo negro, que era policial florestal. Ele pegava e falava, ela está namorando, ó, racista pra caramba, né? Eu odiava ir na casa dele. Aí, ela ficou grávida. Ele foi embranquecendo o rapaz. Aí ele disse, olha, ele está fazendo doutorado. O dia que ele falou para mim que ele estava fazendo doutorado, eu disse, ficou branco. Né? Ou seja, a sociedade brasileira, ela tem isso que o Horaci Nogueira diz, preconceito de marca e de origem. Né? Você vai mudando as marcas, vai mudando a cor da pele na sociedade brasileira. É muito interessante isso. Então esse é um debate que eu acho que foi encoberto. Pela quantidade de questões, a gente não sai daqui hoje. Então, vou aproveitar o caminho que foi feito em relação à questão da mídia, em relação à questão do tratamento da memória institucional. Tem aqui duas perguntas, eu vou fazer o mix das duas, e aí vocês podem também fazer as considerações. A primeira é a seguinte, tendo em vista um pouco tempo do SAF, no baixo das mudanças bruscas, né? Por exemplo, sócio check-in a 700, isso já feitas, é possível dizer se o baixo será capaz de manter o seu caráter inclusive acessível no prazo? Entra nessa questão aí, né, das representações turísticas em relação a essas memórias. E a outra pergunta é, o termo camisas negras foi inventado, criado pela população, ou imprensa, ou pelo grupo? Fazendo um anacronismo, esse termo virou um marketing que ajudou o fortalecimento do time e da posição do meio do futebol. Então são as duas questões aqui que fico para vocês. Sabe, eu sabia que isso ia acabar aparecendo, a gente é como, né? Vou começar pelo final, vou falar sobre a alcunha camisas negras. Sim, lembra das tradições inventadas? Eu falei, é um tipo criado, camisas negras, que antes chamava camisas pretas. O Vasco era conhecido como camisas pretas. Esse de fato ele era. E aí foi surgindo uma alcunha de camisas negras, né? Colocando preta pela questão negra na nomenclatura. E sim, é utilizado também no marketing do clube, em tudo que se refere quando o Vasco vai
tomar alguma postura institucional contra alguma prática racista na contemporaneidade, como foi o Vinícius Júnior. Tá aí, ó, respeito, igualdade e inclusão. Só que eu volto a falar um pouco que eu falei antes. A gente, lá dentro, os agentes, o meu, o Gugu, lá da SAF, quando a gente vai trabalhar esse tema, a gente cobra que vá para além de uma camisa, de um copo. A gente tenta construir uma consciência antirracista. Por exemplo, eu aqui já fiz palestra agora, 7 de abril, para os alunos do Colégio Vasco da Gama. O professor Júnior, que está ali em cima, já fez palestra para os jogadores de futebol profissional. Então, nós não pode ficar parado somente no produto. O produto ele representa uma cultura, tem que representar uma cultura institucional, que tem que ser na prática, né? O Vasco, se ele quer se posicionar, e ele está tentando sempre se posicionar como um agente na luta antirracista, na luta anti-homofóbica, anti-transfóbica, ele precisa chamar a atenção da sua torcida quando ela faz cânticos homofóbicos, quando ela faz cânticos transfóbicos, determinados termos que podem suscitar a questão do racismo, que eu sempre falo, na dúvida, é racista, não usa, entendeu? E a gente vai tentando, aí tem outros agentes também no clube que dialogam com as torcidas organizadas para tentar mudar uma cultura de arquibancada ali, entendeu? A gente precisa lembrar, o óbvio, a sociedade brasileira era racista, ela é homofóbica, ela é transfóbica. Então, o Vasco, ele quer ser esse agente na luta contra esses preconceitos, então ele tem que dialogar com a sua torcida até para mudar a postura de vários de seus torcedores. Sobre a questão da SAF, eu não vou entrar em dados técnicos, eu preciso até assumir que eu pouco entendo sobre as divisões atuais de sócio-torcedor e tudo mais. O Gugu está ali para entender 20 milhões. Depois de acabar aqui, vocês procurem o Google ali para tirar essas dúvidas. O que eu acho que tem que ser o seguinte, a instituição clube associativo, vou usar o termo clube associativo, né? Expressão, clube associativo, ele vai sempre cobrar da SAF, e isso é feito, sinceramente, que o Vasco, ele não tome a mesma postura que determinados clubes co-irmãos tomaram, de, por exemplo, subida de valores de ingresso, onde os jogos do Maracanã, você vê um perfil social bem marcado, bem gentrificado. Então, lembra da história? Usar a história como inspiração? A história do Vasco, ela tem que ser mobilizada para isso. Olha, aqui não dá. Se fez lá, se tem a experiência em outro clube co-irmão, que fique lá. Aqui você vai ter briga, vai ter barulho, entendeu? Então, e uma felicidade muito grande como vascaíno que sou, é ver que todos os problemas dos últimos 20 anos, problemas políticos, problemas financeiros, tem uma geração de vascaíno nova, e aí na GDA e em outros coletivos de torcida, que defendem muito essa questão de uma postura antirracista, de uma postura de integração social, e que briga mesmo, e vai nas redes sociais e defende a história do Vasco, quando algum outro torcedor questiona determinada coisa, enfim. Então, assim, pode ter certeza que a SAF, é claro que ela tem um padrão próprio, né, nesse tratamento, né, de sócio-torcedor, enfim, mas que ela vai sofrer pressão do clube associativo para que as suas práticas dialoguem com uma postura mais inclusiva, né? São Januário não pode ter um perfil de torcedores de estratos sociais elevados somente, né? Assim como vão jogar no Maracanã também não. Estou conseguindo responder um pouquinho isso. Na verdade, não tem nada a dizer sobre o que foi perguntado, né? Mas tem duas coisas que eu queria retomar aí sobre a questão dos camisas pretas, né? Naquele contexto lá de 23, eu queria um outro dado que colocar, não é só o amadorismo, criar liga e desfazer liga era uma prática não só no Brasil.
São Paulo teve várias brigas entre as ligas. Há pouco tempo nós ainda estamos discutindo se vamos vincular a CBF ou criar uma liga independente dos clubes grandes. Isso sempre teve. Então observa que o debate lá, por isso que eu tento colocar 23, o fenômeno é o Vasco vencer. Um time que não era da primeira divisão, da liga principal, vence. Esse é o fenômeno lá. Agora, o debate é como é que as cotas de poder estão distribuídas entre os clubes, né? Então, agora, sobre essa questão da SAF, eu acho que nós entramos num outro... Eu não ia ao Maracanã há muito tempo, mas agora eu recebo o ingresso de uma flamenguista que trabalha na Heineken, então eu tenho ido assistir os jogos do Flamengo, quando ganho, vou lá para aquele negócio. É muito gentrificado, é totalmente diferente do Maracanã que eu frequentei na minha adolescência. Não é o mesmo Maracanã, né? Eu não estou dizendo que é melhor ou pior, porque eu acho que ele é excludente. Ele é excludente, isso aí não tenho a mínima dúvida. Ele é excludente, né? Agora, não é só no Brasil, né? O esporte espetáculo se tornou um esporte excludente. Agora, sobre essa questão da SAF, eu não faço a mínima ideia do que isso. Bom, agora, voltando à questão do racismo, tem algumas questões aqui que envolvem também a equipe, né? E também envolve a questão da torcida e também do primeiro presidente, o presidente Cândido José de Araújo, né, em 1904, o primeiro presidente eleito aí, negro do Vasco, né? Então temos aqui três questões que falam justamente sobre qual a importância desses personagens. Né? Primeiro do time, né, qual a importância do Vasco, do 23-24, da torcida do Vasco, principalmente, nesse processo de conquista de títulos e, enfim, a construção do gigante, né, que o Vasco hoje é. A importância do Cândido José de Araújo também, nessa questão da influência em relação a esse tipo formado por negros. E também uma outra questão, que eu acho que foi, de certa forma, até contemplada na sua fala, mas eu já esqueci para você, Mauro, que é a questão do centro de memórias. Também esse centro de memória também está atuando aí nesse processo de construção dessa memória. Bom, várias perguntas, né? Deixa eu só falar aqui um pouco, que aí eu discordo aqui um pouco do professor. Na minha análise, para a minha tese, eu vou trabalhar a resposta, claro, mas também a resposta do presidente da comissão organizadora, Ronaldo Guilherme, especialmente no trecho que ele vai dizer que gostaria que o clube no futuro tivesse equipes genuinamente portuguesas, porque o pessoal Vasco, só aquela colônia, o Vasco poderia dar demonstrações da nobre raça secular. Eu enxergo que havia uma concepção racialista do mundo, ali dentro daquele campo, logicamente, e que havia sim o desejo de uma parte daquela elite dos outros clubes de que o Vasco, e aí uma ideia racialista, construísse uma equipe de equipes portugueses da colônia, de certa forma até para servir para estigmatizá-lo como um clube estrangeiro em solo nacional, e desse embate, né, entre o representante de uma raça portuguesa contra representantes legítimos de uma raça brasileira. Uma raça brasileira onde os elementos ali eram brancos, né? Que é algo que eu vou desenvolver melhor na minha tese. Candinho, camisas negras, processos diferentes. Tá bom? Cândido José de Araújo, está ali quando eu vou trabalhar na minha dissertação, uma das questões que eu queria responder é o seguinte: houve racismo na expulsão dele do quadro associativo do Vasco? Candinho foi expulso do quadro associativo do Vasco. Era uma das coisas que eu queria responder na minha dissertação. Cheguei à conclusão que não, diante das fontes que eu encontrei, explicando o processo por qual foi feita a expulsão dele, mas ele foi o primeiro presidente negro de um clube esportivo grande do Rio de Janeiro, né, no Remo, o primeiro presidente negro do Vasco, e foi o presidente do primeiro título do Vasco e do segundo título do Vasco, título de 1905 e título de 1906. Só para explicar um pouco aqui, que algumas pessoas assustaram com a questão do processo de expulsão, foi porque naquele embate dentro da Liga,
Ele era um dos representantes do Vasco, ele foi contra essas medidas moralizadoras da Liga de Remo, lá em 1904, 1905, 1906, só que o seu apoiador político, Alberto Carvalho Silva, político financeiro, ele desejava que o Candinho e o outro representante do Vasco tivessem uma postura ainda mais incisiva. E como, ao meu ver, o Alberto, mesmo o Candinho ali sendo contra essas medidas, aí no embate interno houve um desgaste, aí é o embate interno no clube, houve um desgaste, e o Candinho perde esse apoio político e financeiro. O Candinho, ele não tinha capital financeiro, ele era provavelmente uma grande habilidade política, ele era um cara muito inteligente, foi um presidente que trouxe ali, junto com o apoio financeiro dos comerciantes, dois primeiros títulos do Vasco. Ele perde o apoio com uma terceira eleição, uma segunda reeleição, um terceiro mandato. E aí o que acontece? Ele vai para o Boqueirão, ainda como benemérito e sócio do Vasco, o que era proibido. Assim como o presidente que vai ganhar o Candinho na eleição, Augusto Matos, não falo a memória, esqueci, ele foi expulso do Boqueirão pelo mesmo motivo. Ele era sócio do Boqueirão, vem para o Vasco e assume um cargo de diretoria, era proibido, ele é expulso do Boqueirão. Branco. O Candinho, ele vai para o Boqueirão, assume cargo de diretoria. Acredito que ele até esperasse pelo título de benemérito não sofrer com a expulsão, mas ele vai propositalmente por conta dessa briga interna. Ele vai ser expulso ali. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ler a minha dissertação, ela está pública na Academia Conteúdo, a consolidação do Clube de Arte do Vasco da Gama, vocês vão entender um pouco mais desse processo. O que não exclui o fato de um negro, poucos anos após a abolição da escravidão, o fim da escravidão, ser o presidente do Vasco. Isso já demonstra também essa abertura do Vasco. Ela tem que ser analisada até onde essa abertura, né? Mas demonstra uma postura institucional que vai aceitar dialogar, de receber o negro para ser seu presidente. Ok? Camisas Negras já é um outro processo, mas que está dentro, se pudesse se ligar a esses processos, deixa eu melhorar minha fala, dentro dessa postura assimiladora do Vasco, de elementos necessários para atingir determinados objetivos. O Candinho, ele era o negro dos Camisas Negras? Não. Mas ele teve acesso ao quadro associativo do Vasco e chegou à presidência e foi reeleito do Vasco. Qual outro clube grande no Remo e depois do futebol vai ter isso? O que eu cobrei recentemente numa entrevista da Vasco TV, e vou fazer novamente essa cobrança, é que os grupos políticos que compõem toda a esfera social e administrativa, associativa do Vasco, ela busque trazer para dentro do clube maior diversidade. Mulheres pretas, negros, bem-sucedidos. O clube é formado por uma elite administrativa e econômica, que venham os engenheiros negros, as engenheiras negras, os arquitetos negros, as arquitetas negras, para compor o quadro associativo do Vasco, para dar maior diversidade a ele. E é isso que eu desejo muito, né, para que o Vasco ele seja essa instituição. E se demonstra também que no perfil desses grupos políticos tem um perfil ainda muito marcado de descendentes lusitanos, o que tem que ter. Não é questão de parar de ter, é diversidade. E isso tem que partir de dentro desses grupos. Então, aproveitar que é um ano de eleição, trazer aqueles amigos que são relações. Como é que você forma um grupo político? Relações pessoais. Então, é muito mais fácil dentro de famílias já acostumadas a ter relações sociais dentro do clube, você formar um grupo político. Não é que não exista negro no quadro associativo do Vasco. Não é isso.
é que você precisa tecer melhor essas relações e trazê-los para participar desses grupos e que eles tenham postos de decisão. Ok? É o que eu desejo para que o Vasco seja cada vez mais, se posicione melhor como esse agente na luta antirracista, negros, mulheres pretas e pretos em cargos como elite de decisão do futuro do clube associativo. Isso é um desejo particular, né? Como não sou mais sócio, mas como torcedor apaixonado pelo Vasco, um estudante que veio lá da Baixada Fluminense e que hoje é historiador do seu clube de coração, mas que também precisa botar o dedo um pouco às vezes numa ferida. Seguinte, vamos se posicionar melhor nisso aqui. E o Vasco, ele é um clube aberto para fazer isso. Ele é um clube que tem condições de fazer isso. Ele tem uma torcida imensa. Ele tem como buscar dentro desse quadro de torcedores, trazer para dentro do seu quadro associativo e administrativo elementos que vão deixá-lo mais diverso, plural. Isso precisa ser feito pelos grupos políticos do Vasco. Essa questão da Amélia, né? Essa briga aí do Arnaldo Brino com o presidente do Vasco se deu em 19 de abril. Está publicado no jornal do País. Na verdade, o Vasco saiu da Amélia porque não aceitava o privilégio dos clubes fundadores. Ele dizia que a falta de infraestrutura e a deficiência do seu campo de futebol, que não tinha estádio, não eram aceitos, não eram argumentos para isso, que o Vasco desenvolveu os esportes. Não concordavam com o processo de sindicância sobre as posições sociais dos seus jogadores. Isso é explícito. Tal processo havia sido realizado sem um representante do clube e sem direito à defesa. Isso está lá no jornal. A diretoria do clube concluía que o manifesto, parte do manifesto público, só voltaria atrás caso os mesmos privilégios que gozavam os fundadores fossem concedidos ao Vasco. Por isso nós estamos falando de uma estrutura de poder dentro do campo do futebol. Devemos observar que os argumentos acima levantados são fortes nesse sentido. Aí o Guini realmente fala isso que você disse. Mas aí tem a resposta do presidente do Vasco, que não é muito interessante. A resposta dele fala dos jogadores e diz assim, segundo, teria sido que o comércio português, a arte e pesado, não permitiria que nossos funcionários portugueses deixassem o comércio. Então, alguns funcionários poderiam ir, mas não todos, então por isso que não tinha. Claro, porque o Vasco montou uma estrutura para ganhar, você tem razão, sendo profissional nesse mercado. Então eu queria deixar isso aí, eu acho que você vai investigar melhor do que eu isso, com certeza, mas essa querela está vinculada a isso que eu estou chamando de estrutura do campo do esporte, na luta de poder entre os clubes, na luta de bilheterias, como até hoje. Eu estou radicalizando isso sem afastar o preconceito racial que está envolvido nessa sociedade. Eu acho que o meu texto não é tão claro nesse sentido como estou falando aqui hoje em dia. A outra coisa, perguntado sobre o presidente do Vasco, eu quero lembrar o seguinte, por exemplo, todo mundo passa, vai para a Zona Sul, o Túnel Rebouças. Todo mundo sabe por que o Túnel Rebouças, O André Rebouças era um engenheiro negro, monarquista, que inclusive quando a República é fundada, ele vai para a África. O André Rebouças. Então, ter presidente negro, Machado de Assis, também foi presidente da Academia Brasileira de Letras. Então a gente tem que entender que essa não é uma sociedade, a democracia racial, e ali temos que, quando ela começa, ela é o primeiro passo contra as posturas racistas pesadas. Claro que depois ela se torna uma ideologia de assimilação, e isso é ruim, ela é incorporada nisso. Mas o movimento da democracia racial, inicialmente, é antirracista. A gente tem que situar isso historicamente. Senão, do que a gente está falando?
racial foi incorporada, foi popularizada de uma forma de assimilação, né? Tanto é que não foi pouca coisa. O projeto Unesco nasce no Brasil para discutir as relações raciais em função de que era um laboratório no qual não havia ódio racial. Né? Então, temos que entender como é complexa a forma que o racismo foi montada na nossa sociedade. Os filtros não eram separados como na sociedade norte-americana, que fizeram uma elite negra e separada de uma elite branca. Aqui os filtros eram assim. Alguns pouquíssimos negros podiam ser presidentes de clube, podiam ser engenheiros e estudar em Coimbra, podiam ser advogados. Pouquíssimos, né? Que passavam do filtro horizontal. Então eu acho que isso é importante. E separar duas coisas. Uma coisa é o Vasco. O Vasco tem que realmente, no seu centro de memória, mesmo como historiador, o papel do Vasco é fazer uma história de identidade, está correto. Eu não vejo nada demais nisso. O papel dos historiadores é diferente. O papel do Vasco está correto. Tem que fazer uma história de identidade, tem que vender as camisas, como está ali, as camisas pretas, né? Perfeito. Né? Agora, o papel do historiador é tomar uma certa distância e tentar observar quais eram os mecanismos, qual era o contexto, qual era a lógica de ação desses atores. Né? Porque fica muito difícil. O Vasco sai da Anéia, ganha o Campeonato da Lamento, e em 25, através do Carlito Rocha, né, o famoso Carlito Rocha, volta a se filiar à Anéia, um ano. Né? Então, nós temos que entender. E Bangu ficou na Anéia, e São Cristóvão ficou na Anéia, que também tinham jogadores investigados pela associação, pela Liga. Então, entender isso, eu não estou dizendo que tentar colocar outros elementos nisso, então, senão fica muito simples. O Vasco foi criado a Anéia é a prova da sociedade racista. Fica muito simples. Né? Não é bem assim, na minha leitura. Bom, pessoal, nós estamos caminhando para o final, temos aqui outras questões, né, que não vão poder ser lidas, mas nesse finalzinho depois, terminando o evento, se vocês estiverem conversar um pouco mais com os palestrantes, né, tornar aí mais pessoal essa pergunta, vocês podem fazer, tá? Eu agradeço, né, agradeço primeiro ao Lênin pelo convite, agradeço demais o espaço que foi dado, né, para um debate tão propositivo, tão, né, elegante. Eu vi realmente, acho que a gente já tem umas cartas aqui, né, em relação a todas as questões que envolvem as polêmicas que são construídas no campo historiográfico do das cadeiras gregas, mas nós temos um debate extremamente saudável, propositivo. Vamos ter agora um sorteio, né? Vamos ter o sorteio das camisas. E também quero, enfim, finalizar a minha fala, reforçando aqui, né, que é interesse, saber um pouco mais sobre a história das camisas negras, né, os meus livros, o livro Jogadas Insólitas, né, quem quiser adquirir, tem alguns aqui. Obrigado, boa noite a todos.